na parte de terça-feira, Guilherme Miller e a Bíblia. Queridos, Guilherme Miller, ele tinha a Bíblia, um lápis, um caderno e ele consultava também um dicionário. É bom quando você pode consultar um dicionário. Quando você não entende alguma palavra na Bíblia, busque o dicionário para saber o que significa palavras difíceis. Queridos, a Bíblia explica a Bíblia. Este foi o princípio adotado por Guilherme Miller. Assim como os reformadores, com a ajuda de Deus, redescobriram a verdade sobre a justificação pela fé em Cristo no tempo de Martinho Lutero, a santificação pela fé no tempo de João Wesley, Guilherme Miller também foi um instrumento de Deus para redescobrir a verdade sobre como será a volta de Jesus. Ao estudar as Escrituras, Miller descobriu um Jesus que o amava mais do que ele poderia imaginar. E com a Bíblia, uma caneta e um caderno, começou a ler Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem. Ao comparar verso com verso, ele permitiu que a Bíblia explicasse a Bíblia, porque a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Nós lemos em Isaías 28 e o verso 10. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 28 e o verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Guilherme Miller percebeu que, comparando um verso da Bíblia com outros versos da Bíblia, comparando textos do Antigo Testamento com textos do Novo Testamento, ele poderia compreender a Bíblia, porque a Bíblia se explica por si mesma. Nós lemos também em João capítulo 16, quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele não deixou seus discípulos órfãos. Ele disse: não vos deixarei órfãos, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o guia na verdade, no descobrimento da verdade. João capítulo 16, vamos ver então o verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para ser o guia da verdade, o Espírito de verdade, porque não fala de si mesmo, mas ele chama a atenção nossa e ele tem o foco em Jesus Cristo. Tudo o que ele ouviu de mim, ele anunciará para vocês. Verso 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia. A Bíblia também nos fala na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 19 a 21. Temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumine lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. A estrela da alva é uma referência à segunda vinda de Jesus. Enquanto estamos na terra, nós estamos estudando a Bíblia como sendo a palavra de Deus e entendemos que ela é uma luz que ilumina em lugar escuro até que o dia da alva apareça, a volta de Jesus aconteça. E o verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é você e nem eu interpretando a Bíblia do nosso jeito. Não é a igreja que interpreta a Bíblia, não é o Papa que interpreta a Bíblia, mas a Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Deus não permite que nenhum ser humano interprete a Bíblia. Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Está percebendo? A profecia não é produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isto quer dizer que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escreverem é o mesmo Espírito Santo que iluminará a sua mente quando você estiver estudando a Bíblia com meditação e com oração. Quando Guilherme Miller comparou verso com verso, os mistérios da Bíblia foram abertos a ele. Ele procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido e ele foi recompensado.
O Espírito Santo abriu a palavra de Deus ao seu entendimento, ele examinou as profecias com a mesma diligência com que estudava as outras passagens bíblicas. Vamos abrir a Bíblia agora em Daniel capítulo 1 e o verso 17. Daniel capítulo 1, verso 17, diz que Deus deu conhecimento, entendimento, discernimento para Daniel e os seus companheiros. E o mesmo Deus de Daniel está disposto a dar para você conhecimento e discernimento para compreender as verdades bíblicas. Leia comigo Daniel 1,17. Ora, a estes 4 mancebos, os 4 jovens hebreus em Babilônia, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. É Deus que dá o entendimento. Se você encontra alguma passagem difícil de entender, é Deus que vai ajudá-lo. É Jesus que vai derramar o Espírito Santo sobre você e abrir a sua mente, abrir os nossos olhos, para que entendamos as partes difíceis da Bíblia. Ainda em Daniel capítulo 2, vamos ver agora o verso 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Foi Deus que deu a Daniel entendimento para explicar a profecia da estátua de ouro, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro, e a pedra que foi lançada sem mão, destruindo a estátua. Foi Deus que deu o entendimento para Daniel explicar este sonho para o rei Nabucodonosor. Por isso aqui no verso 45, Daniel está dizendo, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Deus conhece o futuro, Deus conhece o fim desde o princípio. E as profecias nos revelam, abrem as cortinas do futuro para que saibamos o que vai acontecer nos próximos anos. Todos os acontecimentos escatológicos que antecedem, que precedem a segunda vinda de Jesus estão revelados nas profecias de Daniel e de Apocalipse. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse 1. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e vamos ver os versos 1 até o verso 3. Apocalipse capítulo 1 e os versos 1 até o verso 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. É Deus que toma a iniciativa sempre de se revelar, de se mostrar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Está falando das coisas que aconteceriam. É dali para frente. É dos dias de João para frente, para o futuro. As coisas que brevemente devem acontecer. Você não pode estudar o Apocalipse com os olhos voltados para o passado. O Apocalipse descerra as cortinas do futuro para você. As coisas que brevemente devem acontecer, e pelo anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê a Bíblia, pesquisa a Bíblia com oração, recebendo a iluminação do Espírito Santo. Os símbolos proféticos em Daniel e Apocalipse não estão fechados em mistério, não. Deus nos deu em sua palavra para nos preparar para os eventos que em breve ocorrerão. Miller entendeu que a profecia era o seu melhor intérprete. Os símbolos são esclarecidos pela própria Bíblia. As bestas de Daniel capítulo 7, o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível, esses 4 animais representam 4 reinos. As bestas representam reinos. Isto está em Daniel capítulo 7 e o verso 17 e o verso 23. O vento em profecia representa destruição. Jeremias capítulo 49 e o verso 36. A água em profecia representa povos e nações, multidões. Uma mulher na profecia representa a igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. A mulher representa a igreja de Deus.
Meu querido irmão, as profecias de Daniel e de Apocalipse são dadas em linguagem simbólica, sendo que um dia em profecia significa um ano, assim como está em Números, capítulo 14 e o verso 34, Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Um dia em profecia significa um ano. Quando Guilherme Miller aplicou esses princípios de interpretação, ele ficou surpreso com o que descobriu em relação ao que acreditou ser o momento do retorno de Cristo. Guilherme Miller se dedicou ao estudo da Bíblia e foi dirigido pelo Espírito Santo. Meu querido irmão, a revelação progressiva de Deus não parou com Moisés, não parou com os valdenses, não parou com John Wycliffe, ou com Martinho Lutero, ou com João Wesley. A revelação progressiva de Deus também não parou com Guilherme Miller, também não parou com Ellen Goldwyn. Meu querido irmão, a revelação progressiva é evidente quando nós estudamos a Bíblia. Guilherme Miller entendeu as profecias, mas não completamente. Alguma coisa ele não entendeu. Queridos, mas Deus continua guiando através do Espírito Santo. Hoje, aqueles que com sinceridade de coração, com oração, com humildade, buscam a compreensão da sua palavra, Deus derrama o Espírito Santo e Ele está disposto a iluminar a sua mente, derramar sobre você o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Aleluia!